Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez neste nosso último encontro sobre o nosso estudo sobre Apocalipse, né? É a nossa última aula, o nosso último encontro nesse nosso estudo e a gente está com bastante expectativa desse fechamento aqui. Antes de começarmos efetivamente aqui a lição, eu queria, uma irmã deixou uma pergunta ontem, que eu quero começar com essa pergunta, né? Se nós iremos reconhecer os nossos familiares, né? Nesse período de Novo Céu e Nova Terra, estando na eternidade com o Senhor, tá? Se saberemos quem nós somos, quem seremos nós. Nós nos reconheceremos e reconheceremos as pessoas também. A diferença disso é que não haverá tristeza nas pessoas daquelas que não encontrarem lá. Nós vamos ter um sentimento de justiça certamente muito grande para quem saiba que a decisão que o Senhor tomou é certa e esse sentimento de perda, tá? Ele não fará parte da nossa vida. Então, a gente não tem esse tipo de preocupação e se a gente tiver que lutar pela salvação de alguém, tem que ser agora, tá? Agora, nossos parentes, nossos familiares, aquelas pessoas que a gente ama. Muito bem. Eu vou falar rapidamente sobre o último capítulo que a gente ficou de fechar hoje e fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou nesses 19 encontros que nós tivemos. Então, o capítulo 22, para a gente fechar, o João vai ver já lá naquela Jerusalém que desceu do céu, tá? Vai ver um rio de águas vivas, árvore da vida, né? que produz 12 frutos, e as suas folhas vão curar os homens que morarão na terra. Então, vai falar sobre aquela árvore da vida, a fonte da vida, né? O Senhor que é uma fonte inesgotável de vida, tá? Ezequiel já falava sobre isso no Ezequiel 47, versículo 12, né? Que subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, tá? Mesmo naquele tempo ali, tá? Versículo 4, ele vai dizer que verão a sua face. Olha só, queridos, nós veremos a face do Senhor, tá? Coisa que não era possível ao homem durante todo o período da história. Agora nós veremos a face do Senhor, estaremos face a face com Ele, com uma felicidade incalculável, tá? Agora, é bom nós vermos o que já Mateus escreveu sobre isso no capítulo 5, versículo 8, olha o que Mateus escreveu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isaías 33 também já falava sobre isso, versículo 17. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Imaginemos nós vermos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, como Ele é, como 1 de João, capítulo 3, 2, também João escreveu. E Ele, porque assim como é, o veremos. Que momento espetacular que nós teremos com o Senhor, tá? E ele diz que lá não haverá mais noite, não vão necessitar mais de luz, porque o Senhor é a própria luz, Ele é a luz que alumia o mundo, que alumia todas as coisas, tá? E ele vai dizer, versículo 6, que fiéis e verdadeiros são essas palavras, que são verdadeiras essas palavras, tá? E ele fecha dizendo que cedo venho. Então o Senhor está chegando. O Senhor está muito perto, porque todas as coisas já vão ter acontecido ali nesse período, e nós cremos que muito em breve essas coisas estarão acontecendo conosco lá na eternidade, quando nós descermos com Ele, com a Jerusalém que desce do céu, tá? Mas a partir do versículo 11 ele começa a fazer um alerta para a igreja, para o mundo. Olha o que ele diz: quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Isto é alerta, isto é um alerta para a igreja, para o povo. E ele vai dizer ainda que cedo vem, comigo está a recompensa, e eu vou retribuir segundo as suas obras. Claro, tá? A retribuição é a retribuição da lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente certamente vai colher, né? Gálatas tem um versículo muito interessante também, versículo 6, capítulo 8, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E quem
E quem semeia na sua carne vai ceifar corrupção. Tá? Versículo 13 diz que ele é alfa e o ômega. O 14 ele vai falar que bem-aventurados que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro em todo o tempo, e aqueles até que ficaram após o arrebatamento, se lavarem as roupas no Cordeiro, estarão na eternidade, como nós vimos. Tá? E vai entrar pelas portas. Então você só entra numa porta de duas formas, ou porque você é o dono da casa, ou porque você é convidado pelo dono da casa para entrar pelas portas. Tá? Então, vamos ficar de fora, como a gente já viu na lição de ontem. Cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, e o que ama e pratica mentira. Então, a mentira ela é muito... ela é colocada muitas vezes no Evangelho como algo abominável para o Senhor. Mentira. Tem muitos que acham que adultério, fornicação, morte. Mentira também não deixa entrar na eternidade. Pense nisso. Tá? Ele vem dizer, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a respeito dessas coisas. É o Senhor que está testificando. E ele vai falar, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Tá? E quem tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Olha o que o Senhor está falando sobre a água da vida que estará lá na Nova Jerusalém. Tá? E ele vai dizendo, eu testifico todas essas coisas, e se alguém lhe acrescentar alguma coisa, também lhe será acrescentado também essas pragas escritas nesse livro. Tá? E se alguém tirar? Então, a Bíblia tem que ser vivida na sua integralidade, na sua plenitude. Não existe, eu quero isso, não quero aquilo. É de Gênesis a Apocalipse que nós precisamos viver o Evangelho. Então, você que é líder, você que é pastor, você que está ouvindo a nossa voz, você que tem liderança sobre alguém, pregue a verdade, pegue a palavra, não invente, não fale aquilo que Deus não falou, tá? Tá na dúvida? Vai para a palavra e peça que o Senhor ilumine a sua mente e certamente o Senhor vai te mostrar as verdades dele, tá? Versículo 20, ele diz, aquele que testifica essas coisas certamente, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, é o próprio Jesus certificando que ele está voltando. Tá? E ele fala isso para uma igreja que está à porta de ser arrebatada, que somos nós. E o versículo 21 vai terminar. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Observe que no Antigo Testamento, quando a última frase do Antigo Testamento, a palavra é maldição. E agora, no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, a última frase é a graça do Senhor Jesus seja com todos. Assim a gente fecha todos os capítulos, né, do Apocalipse que nós vimos. E agora eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que a gente começou há 19 encontros atrás. Tá? Então a gente falou sobre a revelação da Bíblia, né, do Apocalipse a João, estava na ilha de Patmos, o Senhor preparou aquele momento para fazer o livro que foi todo revelado, tá? Não foi uma inspiração somente, foi uma revelação de tudo aquilo que o Senhor queria mostrar para ele, tá? Então tem um sentido literal, simbólico, figurado, a gente precisa ter uma compreensão muito boa disso, por isso que é muito, muito, muito difícil de você falar, você ensinar sobre o Apocalipse, fazer algumas assertivas de coisas que a gente não tem certeza. Claro, algumas coisas a gente crê que será daquela forma e outras a gente deixa porque o Senhor nos revele, se ainda der tempo antes do arrebatamento, se der tempo, se não der, a gente vai saber lá na eternidade. Tá? E ele falava uma linguagem que João conseguisse entender. Por isso que a gente tenta dar uma contextualizada naquilo que João viu, né, aquilo que foi mostrado para ele, com o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que vai acontecer no futuro. Então, o primeiro capítulo a gente falou sobre o Cristo glorificado, né? Apareceu o Senhor na glória, o Senhor já na eternidade, o Senhor Jesus. Capítulo 2 e 3 vai falar da igreja no passado e no presente. Falamos de Éfeso a Laodiceia, tá? E a gente deu uma ênfase bastante grande à igreja de Filadélfia, dizendo que a igreja que nós queremos ser, a igreja que nós somos, uma igreja espiritual, a igreja que vai ser arrebatada. E
E um ponto importante nisso é que esta igreja que vai ser arrebatada, a igreja fiel, não é a igreja nominal, é a igreja que sou eu, que é você, esta igreja que vai ser arrebatada, há uma promessa de que ela não passará pela grande tribulação. Tá? A gente viu isso lá no capítulo 3, versículo 10. Te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Então nós cremos que a igreja do Senhor não passará por grande tribulação. Ainda que existe uma corrente pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Tá? O meso que acredito que vai passar na primeira fase da grande tribulação e o pós que nem tribulação a igreja vai passar, muita gente vai se converter e no final desse período do anticristo, Jesus arrebata a igreja e depois volta logo com ela. Mas cremos que seremos arrebatados antes da manifestação do anticristo. Tá? A irmã está pedindo para falar sobre os cavalos. Eu vou falar dos cavalos de novo aqui, irmã. A irmã Márcia Bia. Vou falar já sobre o cavalo. Então, nós cremos, a maior parte da corrente, né, crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Tá? O capítulo 5 vai falar sobre a igreja glorificada. A igreja que está no céu é um triunfo da igreja, bodas e muita festa da igreja lá no céu. Mas a partir do capítulo 6, nós falamos sobre o livro selado e a sua abertura. Vamos falar daqueles 7 selos. Aí sim nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro cavalo branco, que vai dar início a manifestação, não do anticristo como uma besta, mas como um grande líder que já vai começar a mudar a história da humanidade. Porque ele vai ser ouvido, ele vai ser um líder mundial, até que a partir do início da segunda metade da grande tribulação, ele vem toda a manifestação de Satanás sobre ele. A gente vai ver isso aqui na frente. Mas esse início já tem guerra, perseguição sobre a igreja que ficou, tá? Vão ser perseguidos porque tudo vai ser culpa, como foi lá no período de Roma, que Nero culpou os romanos. Aqui vai acontecer, certamente vai acontecer a mesma coisa, e muitos crentes vão morrer, aqueles que não foram arrebatados, tá? Por algum motivo, não estavam com as suas vestes limpas diante do Senhor, não se santificaram o suficiente para isso, eles vão ficar, mas vão ter oportunidade. Só que agora serão perseguidos e mortos, todos serão mortos. Tá? Aí vem o cavalo vermelho, que fala de derramamento de sangue, e vai ser através de guerras grandes, longas, e que vai matar muita gente, muita gente. Depois vem o cavalo preto. Tá? Cavalo preto, ele vai falar sobre um racionamento muito severo sobre alimentos no mundo todo. Vai faltar alimento e vai haver certamente um caos, né, que ele fala sobre a balança na mão, caos de alimentação no mundo todo. Muito provavelmente em função daquelas guerras, que ainda não é uma guerra mundial, mas certamente guerras setoriais. E por último ele vai falar do cavalo amarelo, tá? Que esse cavalo amarelo vai trazer o que ele vai trazer? Vai matar com espada, que fala de guerras, vai falar de fome, vai falar de pestes, pandemias e com as feras da terra. Ok, eu vou mais devagar, tá? Eu estou bem acelerado. Hoje eu estive bem acelerado para a gente poder fazer um resumo aqui. Então, a gente talvez passe um pouquinho do tempo, mas a gente quer que você tenha uma boa compreensão de tudo aquilo que a gente falou aqui. Ok, vamos mais devagar. Recebi no ponto aqui do diretor. Então esse cavalo amarelo, ele já vai matar muita gente. Olha o que a gente falou a respeito de pandemia que a gente está vivendo. Tá? Então essas pandemias, nesse tempo aqui, vai ser muito mais intensa. Alguém falou, pastor, já é início da tribulação por causa disso? Não. Essa é a 10ª grande pandemia. Pandemia é todo aquilo que acontece no mundo todo, em termos de doença que mata pessoas, que mata muita gente. A nossa não matou tanta gente assim, por enquanto espera em Deus que continue não matando. Tá? A gente teve pandemia de matar 40, 50 milhões de pessoas. Tá? Isso não tem nem gente contaminada com isso no mundo. Então,
Mas já é um sinal, já é uma amostra daquilo que vai acontecer nesse tempo desses selos, quando forem abertos pelo Senhor. Lembra que nós falamos dos lacres, dos selos, que ele vai tirando os selos daqueles rolos que vão trazendo essas pragas sobre a terra, tá? Então, depois vem os demais selos, esses selos vão trazer terremoto, vão trazer outras pragas que vão assolar a terra. Então a terra, já nesse período aqui, ela vai perder um quarto, muito mais de um quarto da população mundial, tá? Com tudo isso de ruim que vai acontecer aqui. Aí quando a gente entra, olha só, então o mundo já está em pavorosa, apesar de já haver um líder mundial, e as pessoas já olharem para ele com o olhar de que esse é o salvador de todas as coisas, a partir de grandes problemas de epidemias e mortes e fome. É possível que nesse período ele seja o camarada que vai trazer soluções para esse tipo de problema, é muito provável para isso, porque ele vai ser aceito por todas as nações, tá? Aí a gente entra no capítulo 7, que nós falamos sobre o grupo dos redimidos. Ou seja, nesse período, a partir desse período, já chegando ali, eu creio que no final da primeira parte da grande tribulação, já morreram muitos crentes, aqueles que vão aparecer com as suas roupas salpicadas de sangue, que a gente viu, tá? Que vão receber palmas ao invés de galardão. Neste período, aparecem os 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles das 12 mil tribos de Israel que vão pregar o evangelho, eles vão pregar Jesus. Eles não vão pregar outra coisa, eles vão pregar Jesus. Ah, então quer dizer que os judeus vão se converter nessa época? Não. Significa que a nação de Israel, os judeus pelo mundo, a grande maioria, ainda está com uma religiosidade, ou seja, está com o judaísmo corrompido, e eles vão pagar um preço por causa disso, tá? Vão pagar um preço por causa disso. Então, nesse mesmo capítulo 7, ele vai ver já os 144 mil mortos, e vai ver também aqueles que foram mortos, que foram degolados, tá? Por causa do testemunho que deram da palavra aqui do Senhor na terra, logo depois que a igreja foi arrebatada. Vão passar por situações muito difíceis, porque o anticristo, que ainda não está manifestado como anticristo, está como uma besta, mas é um líder que tem toda a influência, assim como alguns já têm hoje, e como nós falamos, o mundo pede por uma liderança mundial, o mundo pede, né? Esse movimento globalista de uma nova ordem mundial, que é uma realidade que se fala nisso há muitas décadas, mas nunca se teve tanta convicção de que isso é uma realidade hoje, tá? Essa nova ordem mundial que vai colocar o mundo da forma que eles querem. Só que quando eles fizerem isso, graças a Deus, a igreja não estará mais aqui, tá? Então, redimidos, tá? O grupo de redimidos, aqueles que foram os 144 mil, e mais aqueles que morreram dando testemunho do Senhor, que não são judeus, tá? Que a gente não chama mais de igreja, porque o tempo da igreja é até o arrebatamento. A partir daí, ela já não é mais igreja. São os 144 mil e aqueles que morreram degolados dando sua própria vida, né? Ou melhor, sendo degolados por não negar a Jesus. Aí a gente entra aqui também nas sete trombetas, em função do último selo. O último selo vai dar início às 7 trombetas, que já vem mais pragas e mais flagelos sobre a humanidade. Então isso vai estar, né, no capítulo 8, no capítulo 9, que nós falamos. Nós falamos que a partir daí, uma calmaria que há no céu, que vai dar todo a entender que coisas terríveis vão acontecer sobre a terra. Porque agora nesse tempo dessas trombetas, já não é uma manifestação natural que nós vimos. Terremotos e salaivadas e pedras que caem do céu e meteoros que vão ter o alcance aqui na Terra que hoje não tem, eles chegam como meteorito, nós falamos isso. Agora há uma manifestação sobrenatural. Os demônios são soltos, eles chegam nas pessoas, eles aterrorizam e matam. Nós falamos que há demônios presos hoje que, se soltarem, eles fazem atrocidades, e eles serão soltos e agirão diretamente na vida do homem, tá?
Então, a partir do capítulo. E aí a gente entra no capítulo 10, até do capítulo 10 até o capítulo 16, nós vamos falar sobre a segunda fase da grande tribulação. Aí as coisas tomam um rumo bem escatológico, mesmo bem de finais dos tempos, porque a gente vai ver no versículo, no capítulo 10, a respeito do anjo com o livrinho, que ele engole o livrinho, que fala sobre o que desce amargo, depois fica doce, né? E no versículo 11, ele vai falar sobre as duas testemunhas e a sétima trombeta. Aquelas duas testemunhas que, depois dos 144 mil, elas aparecem, que nós falamos que provavelmente, olha, provavelmente, seja Enoque e Elias, porque não passaram pela morte, porque foram arrebatados. Esses dois vão profetizar, vão pregar Jesus durante um bom tempo aqui na terra. Vão vir com todo o poder e com sinais e maravilhas, a ponto de não deixar chover, a ponto de fazer descer fogo do céu. Esses camaradas sozinhos, eles fazem coisas tremendas aqui na terra. Eles estão chamando a atenção de muita gente no mundo, com certeza, porque tudo isso é noticiado, e é tão noticiado a respeito deles, que eles serão mortos, os seus corpos estarão estendidos por 3 dias e meio, e depois de 3 dias e meio, eles ressuscitam. E todos veem eles ascenderem aos céus. Né? Assim como Jesus ascendeu aos céus visto pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, esses dois também, o mundo vai ver isso. Mas nem por isso eles vão tomar uma postura diferente com relação ao temor ao Senhor. Porque toda vez que vem alguma praga, algum flagelo sobre eles, em momento nenhum a terra, o mundo, se arrependeu. Pelo contrário, eles blasfemavam contra o Senhor, só blasfemavam contra o Senhor. Tá? E por isso que o Senhor continua mandando os seus flagelos sobre o mundo. Tá? Então, durante esse próprio tempo das duas testemunhas, Israel ele não se posiciona também. Começa a fazer até acordo com esse líder mundial, que vai ser manifestado agora no capítulo 13, porque no capítulo 12 fala sobre a mulher e o dragão, que é um texto parentético falando sobre o Satanás querendo matar Jesus, né? Ali, no nascedouro, logo depois dele ter nascido, e ele foge para o Egito com José e tal, a história que a gente já conhece. E no versículo 13 que começa a vir a grande manifestação desse líder mundial, que ele já é o anticristo, mas agora ele vai ser um camarada conhecido como a besta. Por quê? Porque essa besta, porque esse anticristo, ele vai receber todo o poder e autoridade do dragão, que é Satanás. E esse anticristo agora, ele vai ter todo o poder. Esse camarada vai fazer sinais e maravilhas, além de toda a capacidade e influência e poder e domínio que ele tinha sobre as nações. Agora, ele é mais do que tudo. Ele controla agora todas as nações. E junto dele vem o falso profeta. Esse falso profeta que também está aliado com o dragão e também recebe poder para fazer sinais e prodígios. Então a gente vê que isso tudo, que esse mundo começa a entrar num tempo de muito misticismo e de coisas sobrenaturais vindo de homens. Porque lembrando que a besta e o falso profeta são homens, não são espíritos, tá? Não são espíritos, não são seres espirituais como é o dragão, tá? Que é o próprio Satanás. Então, esse anticristo, ele vai estar alinhado com o falso profeta, que nós falamos que agora se monta a trindade satânica, o Satanás, tá? Que é o dragão, como seria o pai, a besta, o anticristo como Jesus, e o falso profeta como o Espírito Santo. Então a trindade satânica ela está formada para conduzir o homem como já havia conduzido anteriormente. Tá? Só que a partir daí, o anticristo de receber tanto poder, tanta autoridade, o que ele faz? Ele leva aquelas confederações, lembrando que as confederações, os países continuam.
Os países vão estar confederados. A questão é que nesta confederação e o anticristo vai receber todo o apoio deles, né? A partir deste momento, o anticristo ele passa a ser o dominador do mundo, ou seja, ele dita as regras para o mundo todo. Porque ele resolve o problema, porque ele é bom, porque ele é bom, aparentemente bom para o mundo. E depois ele vai demonstrar justamente quem ele é, tá? Tanto que, a partir desse momento, ele manda que todo aqueles que querem segui-lo, e obriga todos a segui-lo, tem que receber a sua marca, a marca do 666, que é a marca da besta, que ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz mais nada. Então, vem aqueles que são selados do Senhor. Lembra que também existem os selados do Senhor, que aqueles que recebem o selo de Deus, por um tempo, não recebem aqueles flagelos que o Senhor manda, porque o Senhor guarda. Mas a perseguição sobre eles será intensa, e quem mata esses homens de Deus, tá? Essas mulheres de Deus, é o próprio diabo, é a própria perseguição do anticristo. Então, ninguém compra, não vai ser um tempo fácil, tá? Não vai ser um tempo fácil. Então as pessoas têm que se render para ele, têm que levar a sua marca, porque o objetivo dele, do diabo, é deixar a sua marca no homem, para que fique bem claro que ele pertence a ele, e a partir daí se afastar o máximo possível de Deus. Por isso que a gente falou das marcas que a gente carrega conosco, tá? Então, nós entramos no capítulo 14, que fala dos 7 eventos, tá? Que é um texto também parentético, né? Falando sobre as visões, né? Dos céus, dos remidos felizes e tal. Lá na eternidade, festa no céu. E aqui as coisas totalmente complicadas. Aí entra no capítulo 15 e 16, que vai falar sobre os 7 últimos juízos, que vai falar sobre as convulsões que haverá sobre a terra. Essas convulsões que vão transformar toda a geografia da terra. Os montes, os vales, as ilhas vão fugir, maremotos, terremotos como nunca na história. Olha que nós já estamos entrando numa segunda fase desses últimos juízes, que vai começar a partir do capítulo 15. Tá? Os 7 anjos com as 7 últimas pragas, manifestando toda a ira de Deus, né? Sobre a vida do homem que foi infiel o tempo todo. E dessa vez, essas 7 últimas pragas, né, ou flagelos, elas vão ser lançadas praticamente simultaneamente sobre a vida do homem. Então, já no capítulo 16, tá, ele vai falar sobre derramar essas taças agora, que eram selos, depois foram trombetas, agora são taças. As últimas 7 taças que serão derramadas sobre a terra, sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro, tá? Então, toda a terra vai receber a ira de Deus. Toda a terra vai receber a ira de Deus. No capítulo 17, a gente falou sobre a Babilônia religiosa, o que representa a Babilônia religiosa, cujo líder é o falso profeta. Esse que vai levar o mundo à adoração ao anticristo. Esse é o papel do falso profeta. Então, depois que o mundo já estiver em adoração ao anticristo como aquele que é tudo para todos, que resolve, que faz sinais e tal, a qual todos se submetem, o próprio anticristo, junto com as nações, junto com as federações, vão destruir o falso profeta e seus seguidores. Aquela igreja deixa de existir do falso profeta, porque ela cai. Caiu a Babilônia, essa Babilônia religiosa. E ele se assume como a própria religião, tá? Porque o que o anticristo vai ser? O anticristo vai ser, dentro da igreja da Babilônia comercial ou política, enquanto existe a Babilônia religiosa, existe a Babilônia política, que é onde o anticristo, ele é o todo-poderoso. Ele é muito mais do que o falso profeta, tá? Então, ele vai caminhando bem, inclusive junto com Israel, que o aceita, mas num momento crucial da história, e a gente crê que isso venha acontecer, tá? Porque nós falamos que todo o aparato do sumo sacerdote, do Messias, ele está pronto. Nós falamos da coroa, nós falamos das roupas talares, nós falamos de todo as pedras do peitoral, o cetro, tudo,
até o trono parece que já está pronto, esse eu não tenho certeza. O Sinédrio, que foi quem deu o aval para matar Jesus, ele já está aí, ele já voltou desde 2004, como nós falamos, e ele deixou de existir depois que o Império Bizantino dominou a Palestina lá, dominando dos romanos, tirando os romanos de lá, ali no século IV, tá? 300 e qualquer coisa. Então, queridos, vai haver acordo de Israel, do povo judeu, com o anticristo. E ele vai conseguir construir um muro. Dizem que já estão procurando lugar, mas o muro, o templo, a construção para construir o templo, é muito provável que seja ali. Por quê? Porque Jerusalém, o monte, o templo, ele está construído sobre o Monte Sião. E quando o Senhor diz que de Sião sairá a lei, é porque tem que ser ali. De que forma isso vai acontecer? Nós não temos a menor ideia, mas vai acontecer. Porque o texto diz que quando o iníquo ele querer sentar-se no trono de Deus, querendo ser Deus, os olhos dos judeus abrem e falam assim, não, você não é o nosso Deus. Você não é o nosso Messias. E a partir daí, Israel passa a ser inimigo do anticristo. E a partir daí ele leva todas as nações a fazerem guerra contra Israel. Então, é uma guerra quase que injusta nesse sentido. Já aconteceu isso antes? Do mundo todo não. Mas quando Israel volta à nação em 1948, em maio de 48, todas as nações árabes fizeram guerra contra Israel e Israel conseguiu rechaçar todas. Como? Só o milagre explica. Só o milagre explica. Então, durante anos, houve muitas guerras de povos árabes que se voltaram contra Israel e ele conseguiu rechaçar todos, inclusive alargando o seu território e até pegando o Sinai e depois devolveu para o Egito. Mas aqui as nações se voltam todas contra Israel e Israel sofre muito com isso. Até está preparado um grande cenário de guerra que ele já vem sendo montado, que é o Armagedon, que nós falamos que fica no Vale do Meguido, lá no centro-norte de Israel, perto do Monte Carmelo, né, bem lá para cima, e indo em direção ao Mediterrâneo. E essa guerra ela vai sendo montada aí, porque a Babilônia política caindo, é justamente nesse momento em que vai ser feito guerra contra Israel, e nesse Armagedon, tá? Que vai acontecer aqui a partir do capítulo 19. A gente vai ver uma guerra, no mínimo, bizarra. Bizarra, por quê? Israel vai ser cercado e quando o Senhor diz na palavra dele, ai das grávidas naquele dia, que não aconteça no inverno, é neste tempo aqui, não é antes, que Jesus está... Não, é neste tempo aqui que ele está falando, ai das grávidas naqueles dias, porque serão dias tenebrosos para Israel. E o texto diz, que a gente já viu isso aqui, tá? Que o Senhor, ele virá com poder e glória nesta hora, nesse momento, ele põe o pé no Monte das Oliveiras, onde ele ia orar, onde ele falava com o Pai na sua intimidade, onde ele foi traído. O monte se fende, o povo foge por ele. Está escrito isso, tá? Então, esta guerra, na verdade, ela vai acontecer, essa batalha ela vai acontecer nesse Vale do Meguido, que é um grande vale que eu tive a oportunidade de conhecer. E ali vai ser uma guerra terrível. Terrível porque, a partir desse momento de Armagedon, o Senhor vem para fazer justiça àqueles que sempre foram contra, aqueles que foram rebeldes ao Senhor, e trazer justiça sobre a terra. E o mais interessante é que nesta guerra, o que o Senhor faz? Além dos seus anjos, o Senhor vem com a sua igreja. Volta o termo igreja. Mas tem gente que acredita que vai passar por grande tribulação. Olha o que o termo diz. Olha o que o texto diz. Eu fiz questão de deixar esse texto para a gente falar aqui, em Mateus 24, 30 e 31, que ele diz que o Senhor ajuntará no clamor de trombeta. Porque alguns falam, o clamor de trombeta é porque o Senhor está voltando. Sim, o Senhor está voltando, mas voltando com poder e glória junto com o seu povo. Ele diz, os quais
ajuntarão os seus escolhidos. Ah, nós somos escolhidos. Desde os quatro ventos. Da onde? De uma a outra extremidade dos céus. Não é da terra. Se é dos céus, é porque nós já estamos lá. E vamos viver com ele com poder e glória. E aqui para poder fazer guerra contra estes. E a partir daí, esse povo vai ser destruído. Aquele vale vai estar cheio de cadáveres dos rebeldes contra o Senhor e contra Israel. As aves do céu serão conclamadas a virem comer carne deles e eles não serão nem enterrados. Não haverá sepultamento, porque as aves se alimentarão deles. Então, a partir deste momento, Satanás é preso. Olha só, aparece o anjo, né, o Senhor com a corrente e com a chave, prende Satanás e o prende por 1000 anos. O falso profeta e a besta, que são homens, estes são lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Eles são os primeiros a inaugurarem, tá? Eles são os primeiros a inaugurar o inferno de condenação. E os demônios e o Satanás estão no Hades, que é lugar de prisão. Junto com quem? Junto com aqueles que morreram sem salvação também. Vão aguardar um tempo para o julgamento. Não Satanás, e sim os demônios, e sim os homens que morreram sem salvação. Então, ele é preso por 1000 anos. E por que ele é preso por 1000 anos? Tá? Durante esse tempo de 1000 anos, o Senhor vai estar reinando aqui com cetro de ferro, as pessoas vão se submeter a ele, o mundo, as nações vão se submeter a ele. A gente não sabe quantos estarão aqui, ainda terá muita gente, ainda milhões e milhões de pessoas, a gente não sabe a quantidade, não dá para a gente imaginar isso. Israel estará aí ainda, bem quebrado, mas vai estar aí, e vão reconhecer o Senhor. De que forma reconhece o Senhor? Na hora do livramento, eles olham as mãos do Senhor e eles perguntam, o que são essas marcas nas suas mãos? Esse furo, né, que na verdade é aqui em cima, né, onde podia ficar preso na cruz, naquele mastro que na verdade ficava preso em uma oliveira que era toda limpa, para que aquele mastro, né, ele fosse preso ali, e o próprio condenado tinha que levar aquela verga que eles depois já deixavam preparado lá para prender. Ele pergunta, que marcas são essas nas suas mãos? Esta é a marca que eu consegui, que eu recebi na casa dos meus amigos. Os judeus reconhecem que ali é o Messias, e a partir dali a história do Senhor com Israel muda, tá? Mas ali Satanás é preso por 1000 anos. E por que ele é 1000 anos? Porque durante 1000 anos, e a gente viu isso aqui, o jovem morrerá de 100 anos, tá? Haverá longevidade, não uma vida eterna, como acontecerá no futuro, mas longevidade. O homem vai viver muitos anos, como era desde o princípio lá da criação, que vivia muitos anos. Então 1000 anos para essa turma, né, para nós hoje, não dá para imaginar. Mas para aquela turma que vai estar vivendo naquele tempo, 1000 anos não vai ser muito. Porque se um jovem morre de 100 anos, significa que o velho vai morrer de 500, 600, 700, sei lá, quanto tempo. E muita gente vai nascer nesse período que não conheceu o Senhor, aquela história ali, como sempre, né? O tempo vai passando e vai caindo no esquecimento. E muita gente vai ser obediente ao Senhor e à igreja que vai estar reinando com ele, né? Agora com os santos, junto com os que morreram na tribulação, junto com os salvos do Antigo Testamento, junto com os 144 mil e outros que morreram aqui, foram fiéis ao Senhor durante todo esse período. Mas muita gente só vai ser fiel ao Senhor apenas da boca para fora, por aparência, tá? Porque de Sião vem a lei, ou seja, o estatuto está em Sião, o estatuto sai de Israel. O Senhor é quem comanda todas as coisas. Agora não é mais o anticristo. Mas depois de 1000 anos, quando ele for solto, e esse período, queridos, o mais interessante é que esse período de paz, a terra totalmente modificada, purificada, o leão comendo palha com o lobo, entendeu? A natureza do animal é mudada. A natureza do animal, do desejo de matar, de comer, é mudada, vai ser modificada. É um período de paraíso.
paraíso restaurado. Esse tempo, mesmo com esse tempo acontecendo aqui na terra, porque o justo juiz está reinando, quando Satanás é solto, ele ainda leva nações e milhares de pessoas à guerra contra Israel e contra o Senhor, porque é o Senhor que está lá em Israel, sentado no trono que é próprio do Messias. Só que dessa vez, nesse tempo, o que vai acontecer, tá? Não tem mais batalha, não tem mais guerra. Desce fogo do céu e consome todo mundo, acabou. Não tem mais guerra. O que tem agora é um fogo do céu consumindo todos os inimigos do Senhor. Agora não é inimigo de Israel, agora todos os inimigos do Senhor que foram ali articulados dentro de um coração falso até chegar. Mas como o Senhor é aquele que sonda, que tem a espada, né, mais penetrante que sonda, né, o coração, os atos e intenções do coração, o Senhor vai saber fazer separar isso muito bem. Até que a gente chega no versículo, e ele sendo solto, o Satanás sendo solto, faz tudo isso, volta e a partir dali ele é lançado. Olha só, ele é lançado porque condenado ele já está, os seus demônios já estão condenados. Ele é lançado lá junto com a besta e o falso profeta que está lá no inferno. E os homens que morreram sem salvação? Tá. Neste mesmo capítulo ele vai falar sobre o grande trono branco, que fala do trono de juízo. Então esse trono de juízo é para que o Senhor mostre, através dos livros que serão abertos, naquele grande HD incalculável que o Senhor tem, que não chega à nossa mente, jamais, de os atos de cada um, os atos dos homens. E o Senhor vai mostrar para cada um o que eles fizeram. Não é um julgamento coletivo de nação, é um a um aquilo que eles fizeram e por quê. Não é, eu tenho advogado, não tem mais advogado, é por que está sendo condenado. O Senhor não quer ser injusto com ninguém. Ele falou isso para que ninguém seja inexcusável, por isso que ele vai mostrar isso para eles, tá? Então, a partir do versículo 21 e 22, vamos falar sobre o eterno e perfeito estado, tá? Aí a gente vai ver novo céu e nova terra, a terra transformada. De novo ela passa por uma purificação depois que desce fogo do céu e consome Satanás e milhares de pessoas. Uma nova modificação na terra, uma nova modificação no espaço sideral, porque está contaminado e o Senhor não habita em lugar contaminado, lugar sujo. Então o Senhor vem. E como que o Senhor vem? O Senhor vem com a cidade que desce do céu, a nova Jerusalém que desce do céu. A gente falou sobre isso ontem, né? A gente falou sobre essa nova Jerusalém que desce do céu, que é adornada, que é linda, com pedras preciosas, ouro e mármore, e toda uma linguagem humana, para que João pudesse passar para nós a grandeza que vai ser essa cidade, que nós igrejas, aqueles que morreram, sabe, no Senhor, estarão com o Senhor lá dentro dessa cidade, e a partir daí, tendo as nossas atribuições, que não serão poucas, como alguém... Vamos fazer alguma coisa? Vamos. A gente não, como eu falei, nós não vamos ficar numa rede, não. Nós vamos trabalhar muito para o Senhor, a explorar esse universo que não dá para... Não entra na nossa mente quantas coisas tem para a gente fazer e quantas coisas certamente o Senhor vai nos revelar quando nós estivermos com Ele. Então, a partir daí, morar nessa cidade, o mundo lá fora dessa cidade vai continuar, mas uma adoração ao Senhor, mas num outro momento, porque não haverá mais mal, não haverá mais maldição, não haverá mais pecado, nada disso. Agora é uma eternidade na presença do Senhor, os homens que estão na terra e nós que estaremos com o corpo transformados, tá? O corpo transformado, seremos reconhecidos? Seremos reconhecidos. Vamos ter boas lembranças? Talvez tenhamos boas lembranças, porque a gente não vai deixar de ser o que nós somos, porque senão não teria o menor sentido nós lutarmos pela nossa salvação. Mas e a tristeza dos que não foram salvos? Talvez isso não fique na nossa mente, porque a justiça de Deus será tão grande em nós, e o nosso envolvimento com o Senhor será tão grande, que a gente não vai ter tempo, certamente, para se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Teremos muita coisa para a gente fazer na eternidade, nesse universo. Certamente a capacidade do homem intelectual vai aumentar muito, porque ela é muito reduzida hoje, e ela vai aumentar a ponto do homem ser capaz, de repente, explorar
outras galáxias. É possível, muito possível que isso seja verdade, que isso seja possível, muito plausível que aconteça isso. E nós, com um corpo glorificado, um corpo que não está preso no espaço, sim no tempo, mas no espaço, estaremos aí ajudando o Senhor nessa eternidade de trabalhos com Ele. E no finalzinho, né, o Senhor ainda vai fazer um alerta à igreja, tá? Sobre tudo aquilo, no capítulo 22, de tudo aquilo que a igreja precisa ser santo, ser justo, faça mais justiça, santifique-se mais ainda, porque o tempo está muitíssimo próximo, muitíssimo próximo. O nosso desejo, queridos, com esse estudo, não é só passar a informação para você, não é apenas que você seja um grande conhecedor do Apocalipse, porque é um livro que não se fecha em todas as suas interpretações, porque há muitas coisas que é muito difícil de você ser assertivo, de você ter como verdade. Mas a verdade é que eu preciso ser santo diante de Deus o tempo todo. Eu preciso ter as minhas vestes limpas e lavadas o tempo todo, puras diante do Senhor. Ser santo, porque sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Se vai antes ou depois da tribulação, queridos, isso passa a ser detalhe, tá? O importante é que nós estejamos prontos hoje, porque se o Senhor ainda não chegou para arrebatar para a igreja, ele já chegou para muita gente que morreu. E quem que nós apresentaremos diante do Senhor? Que esse estudo, ele venha trazer consciência de você ser mais crente, de você ser mais santo e você ser instrumento nas mãos deles para levar a palavra do Senhor àqueles que estão perdidos. Amém, queridos? Eu quero, fechando essa nossa live, informar para você que há um link, que eu não sei se está linkado aqui, eu vou tentar ver aqui, da nossa igreja, um link que vai ser disponibilizado aqui, não sei se já está, a Fernanda ficou de disponibilizar para nós, com o e-mail que você vai saber, um e-mail que você vai solicitar o seu certificado. Então você precisa solicitar o seu certificado, tá? Você vai ver o e-mail lá da igreja, Nova Vida de Piedade, e vai falar, eu gostaria de receber meu certificado. E você, claro, vai ter que deixar o e-mail através do seu e-mail, e nós vamos passar para você esse certificado de participação, né, do nosso curso aqui, do nosso estudo de Apocalipse. E para terminar, eu sei que tem agora eu botei algumas pessoas dizendo que não precisa ter pressa, mas nós já estamos com 48 minutos desde a hora que nós começamos. Eu sei que hoje é o último dia e a gente pode estender um pouquinho mais, mas já estamos fechando. E para fechar aqui, eu quero fazer agradecimentos. Agradecimentos primeiramente a Deus, claro, acima de todas as coisas. O nosso Deus é que nos permite a gente poder termos a saúde, a disposição e o tempo da gente poder estar com você. Agradecer a Deus por isso, né? Da gente poder falar isso nesse tempo difícil que nós estamos passando. Essa live, esse instrumento, né, de mídia que a gente pode falar e chegar a você, tanto você que está ao vivo, você que está ouvindo agora na gravação depois, então pelo YouTube, pelo Facebook da nossa igreja. Então, nosso Deus, toda honra e glória, como sempre. Também quero agradecer ao pastor Jason, tá, que está nos assistindo aqui, é o nosso diretor, tá, que nos deu essa nobre missão da gente falar esse assunto, um assunto delicado, mas que a gente vai pedindo graça e misericórdia do Senhor e muito temor, a gente vai passando para vocês. Quero agradecer a minha família, de forma muito especial a minha esposa, tá? Esses muitos papeizinhos que eu recebi aqui foi dela, foi a minha secretária, foi a minha fiel escudeira durante todo esse tempo aqui. Todas as aulas ela estava com um papelzinho anotando e trazendo para mim, falando alguma coisa. Foi a minha secretária. Quero agradecer também a Fernanda, tá? Fernandinha, lá, a esposa do Tiago, que também nos ajudou muito
e é responsável aí pela divulgação dos eventos da igreja, também, entre outras atribuições, o próprio Tiago também nos ajudou, tá? E a você que esteve conosco durante essas 19 aulas. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ilumine muito na palavra dele. Ore, leia a Bíblia, queridos. As minhas últimas palavras aqui, tem alguém falando aqui sobre a fumaça que sobe. A fumaça que sobe são demônios, tá? Que quando sobe a fumaça lá do abismo, são demônios que vêm para a terra. Leia a Bíblia, leia a palavra. Não lê como livro, leia pedindo iluminação. O Senhor ilumina a minha mente, o Senhor vai falar contigo. A Bíblia, ela é autoexplicativa. A Bíblia é Deus falando contigo. A partir daí, queridos, você vai ter revelações profundas daquilo que já está revelado na própria palavra, no próprio Senhor, que é o nosso Logos. Amém, queridos? Com isso eu me despeço de você, agradecendo muito a você que esteve conosco todo esse tempo. Obrigado, você que foi paciente durante todo esse tempo. Que eu me despeço, desejando a você que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te dê uma noite muito, muito abençoada na presença dele. Amém?